Fala pessoal, tudo bem? A gente vai entrar hoje no capítulo 2, verificando essa parte aí de oxirredução, tá? Que é uma parte muito importante, que é tipo uma prévia para a gente estar entendendo aí o conceito de eletroquímica na aula que vem, que vai ser o conceito de pilha, tá? Então vamos lá, deixa eu subir. Falar de oxirredução é falar de um processo onde você tem ao mesmo tempo acontecendo, né? Oxidação e redução. Então, lembrando que oxidação e redução elas variam de acordo com a variação do número de NOx. Então, é muito importante que você saiba o que é NOx e que você saiba calcular o NOx e verificar essa modificação. Então, sempre que uma oxidação ela acontece, o NOx muda, tá? E o NOx mudando aí, aumentando esse NOx, eu tenho a chamada perda de elétrons. E eu tenho, ao contrário, na redução, um ganho de elétrons com a redução do NOx. E a transferência aí dos elétrons, ela sempre vai acontecer, pessoal, da oxidação para a redução. Então, é sempre da onde eu perco para onde eu ganho, tá? Gente, lembrando que esse conteúdo de NOx é um conteúdo do ano passado, tá? Então, dá uma relembrada aí. A gente vai relembrar aqui agora, mas dá uma relembrada a mais para a gente não ter dúvidas passadas aí na parada. Então, se liga. Ó, quando eu falo de uma reação de oxirredução, eu estou falando de uma reação que tem ao mesmo tempo acontecendo oxidação e redução. Por exemplo, se eu pego a equação de formação da água, onde eu tenho H2, e um pouco na frente, né? Onde eu tenho H2 e O2 dando água, eu preciso verificar a carga de cada um para que eu consiga verificar se há a alteração do NOx. Bom, vamos pegar aqui e relembrar algumas regras para NOxes fixos, tá? Sempre que você tem um elemento que pertence lá na tabela periódica aos grupos 1, 2 e 3, a gente tem essa sequência de cargas, ó, mais 1, mais 2 ou mais 3. Sempre que você tem os elementos pertencentes aí aos grupos 15, 16 e 17, você vai ter essa ordem de carga aqui, menos 3, menos 2 e menos 1. Só que fica ligado que isso daqui acontece basicamente quando você tem uma ausência de oxigênio no composto, tá bom? NOxes básicos que tem que saber, que são fixos, são hidrogênio vale mais 1 e oxigênio vale menos 2, tá? E a regra de ouro, substância simples, vai ter aí pra gente o NOx, a carga valendo 0. Então, voltando à nossa equação, e diante desses conhecimentos, a gente observa que temos aqui do lado esquerdo duas substâncias simples, percebeu? Então, se elas são simples, qual é a carga dela? Ó, 0. Então, eu coloco 0 para cada uma delas. E reparamos que temos aqui do outro lado substâncias compostas que compõem aí hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou ter para o hidrogênio, como a gente acabou de verificar lá atrás, ó, hidrogênio dentro de um composto vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Então, é essa carga que eu vou aplicar aqui, mais 1 e menos 2. Com isso, eu percebo o seguinte: o hidrogênio foi de 0 para mais 1. Repara que o NOx dele aumenta de um lado para o outro, logo está acontecendo aí uma oxidação, beleza? E o oxigênio, inverso, né? Aconteceu aí uma redução do NOx, então ele está sofrendo uma redução. Quando a gente trabalha aspectos de oxidação e de redução, a gente tem os chamados agentes oxidante e redutor. O agente redutor, ele é aquele que sofre oxidação, e o agente oxidante é aquele que sofre a redução, tá? Como é que funciona o balanceamento por redox? Todos os balanceamentos que a gente verificou até aqui foram balanceamentos pelo método das tentativas, tipo aquele que a gente verificou na aula passada. Então, observa que existe um outro tipo de balanceamento, que é o chamado balanceamento redox, tá? Que ele vai acontecer pela diferenciação da quantidade de cargas que você tem. Então, como é que funciona? Existe uma regrinha. Primeiro passo é você calcular o NOx de cada um dos elementos presentes ali na parada. Depois, você calcula essa variação e multiplica ela pelo número de átomos de cada elemento e depois você inverte os valores. Vamos verificar um exemplo aqui, ó.
Vamos pegar o exemplo do SiCl4. Repara que a gente consegue colocar as cargas de todos eles. A gente tem aqui uma substância simples e uma outra simples que terão cargas zero, então 0 e 0. E a gente tem um composto aqui, que é o cloro, que ele vai ter carga -1 tanto aqui quanto aqui, porque ele pertence ao grupo 17. E o hidrogênio a gente já viu que vale +1, tá? E o Si, nesse caso, vai valer +4. Bom, com isso a gente repara no seguinte. O Si ele foi de +4 para 0. Então, a variação do NOx dele foi de 4. O hidrogênio ele foi de 0 para +1. Então, a variação dele foi de 1. Só que lembra da regrinha? Caso o meu elemento tenha número de átomos diferente de 1, eu multiplico essa variação de NOx por ela. Então, no caso do hidrogênio, eu tenho um 2 aqui, tem que multiplicar isso por 2. Galera, depois que eu faço isso, eu inverto os valores. O 2 ele é do hidrogênio, então ele passa a ser do silício, e o 4, que era do silício, passa a ser do hidrogênio. Então, vamos fazer a inversão, 4 para o hidrogênio e 2 para o silício. E agora a gente faz tentativas. Eu tenho 2 silícios de um lado, tenho que ter 2 do outro. Eu tenho 4 vezes 2, 8 cloros de um lado, tenho que ter 8 cloros do outro. E no final eu tenho 4 vezes 2 hidrogênios de um lado, 8 hidrogênios do outro. Isso vai dar para a gente um balanceamento que a gente pode, quando der, tá? Gente, quando der. Se der para você multiplicar pelo mesmo valor, faça isso, é interessante. Nesse caso, deu para multiplicar, deu para dividir todo mundo por 2. Eu dividi e cheguei nessa conta. Fechou? Bom, dito isso, temos aí a nossa equação balanceada. Vamos fazer um exercíciozinho da apostila. Ó, para a fabricação de chips, então ele deu para a gente aí uma equação e ele quer saber o que a gente pode dizer sobre ela. Bom, temos aí algumas considerações interessantes. Ó, essas aqui são as variações de carga. E se a gente tem para o silício uma carga que está reduzindo, né, de 4 para 0, ele é o agente oxidante. E ele está dizendo na letra A que ele é o agente redutor. Repara na letra B. O silício Cl4 é o agente oxidante, pois seu NOx varia de 4 para 0. Vamos verificar? Agente oxidante, pois seu NOx varia de +4 para 0. Perfeito. Então, por isso, gabarito letra B. Tá bom? Galera, é isso. Façam as questões da página 17, 1, 2, 3, 4 e 5 e tragam as dúvidas na próxima aula. Galera, um beijo e até lá!